Mateus Nonato, que estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos dar mais uma vez um bem-vindo para o Mateus? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te usar, Mateus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Versículo 1 a seguir. À medida que você for achando, você se coloca de pé para nós reverenciarmos a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4. Pode abaixar um pouquinho, pode abaixar. Versículo 1. Pronto, está ótimo. Versículo 1 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa noite, nessa tarde, melhor dizendo. Louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, representado na pessoa do pastor Daniel. Muito obrigado pela oportunidade. Louvar a Deus também pela vida do pastor Vitor, de toda a coordenação da UADADEC, que nos fizeram esse convite tão especial para que estivéssemos ministrando a palavra de Deus. Alguns amigos já passaram por aqui, já cantaram, já louvaram nesta igreja, falaram muito bem desse ministério, e é uma honra poder estar aqui e dizer agora com minhas palavras que este lugar é uma bênção e que a gente sente a presença de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Efésios capítulo 4, versículo 1. Os irmãos acharam? Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tome o seu assento. Meus irmãos, antes da gente pregar a palavra de Deus, deixa eu fazer aqui um pedido para os irmãos. Eu acredito que para mim estar pregando aqui nessa tarde, para vocês, o mínimo que eu preciso fazer é estudar. Você não sai da sua casa para ouvir heresia, bobagem. Você vem para ouvir palavra de Deus, porque a igreja precisa de palavra para ser igreja. Eu tenho 17 anos, próximo ano faço 18 e vem todas as responsabilidades, inclusive faculdade. Quero fazer faculdade de teologia, Deus, logia, estudo sobre Deus. Psicologia, porque abre um leque em relação à arte da pregação. E quem sabe de faculdade sabe que não é um custo muito barato. E pensando qual seria a melhor forma para arcar com os custos das faculdades, eu comecei a vender cone trufado. Só que, irmão, posso dizer para você com toda certeza, não é qualquer cone. Tem um mistério nesse cone que você come e não engorda. Se você é feio, fica bonito na hora. E se você está encalhado, você come o cone e você casa na hora. O negócio é benção. Você vai apenas abençoar com R$5 e eu vou estar dando o cone para você depois do culto.
eu vou estar vendendo aos irmãos e você vai estar ajudando o meu ministério. O começo da palavra é um pouquinho cansativo, mas depois melhora, garanto a vocês. Vamos lá. Estudar Efésios é ver uma balança diante dos nossos olhos. De um lado, doutrina, de outro, obrigação. Primeiro, Paulo lembra o que Deus fez por nós, e depois Paulo ensina o que devemos fazer em resposta às misericórdias dele. Do capítulo 1 ao 3, a Bíblia nos fala sobre algo, e do 3 ao 6, do 4 ao 6, melhor dizendo, já tem uma diferença. Muita gente estuda os capítulos 1 ao 3, mas não pratica os capítulos 4 ao 6. A carta de Paulo aos Efésios transmite um rico transbordar da revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Paulo escreveu esta carta quando estava preso por amor a Cristo, provavelmente em Roma. Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia Menor. Era uma capital romana, era um centro de adoração a Diana e um rico centro comercial localizado em um amplo porto que convidava ao comércio mundial. A atração principal daquele lugar era o templo de Diana, porque esse templo era o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega. 200 anos mais tarde, esse templo foi destruído por um grande incêndio, mas logo ele é reerguido por Alexandre o Grande. Esse templo era composto por 127 colunas de mármore, cada uma com 20 metros de altura. E esse templo era era de fato uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a adoração a essa deusa grega, essa deusa, era seguida com zelo e rigor. Na sua segunda viagem, Paulo faz uma rápida visita a Éfeso. Na sua terceira viagem, ele retorna a Éfeso e passa 3 anos lá. Ele inicia o seu ministério na sinagoga judia, mas ele muda-se para a escola de um professor chamado Tirano, quando seus compatriotas rejeitaram sua mensagem, a qual ele ensinou e pregou por cerca de 2 anos. Porém, não pense que o ministério de Paulo não teve uma influência dentro da cidade. O ministério de Paulo dentro da cidade teve uma influência, e posso te dizer que gigantesca. O resultado disso era almas vindo para Cristo, eram os praticantes de bruxaria vindo para Cristo e queimando seus livros de encantamento. A repercussão da mensagem de Paulo foi tão grande, foi tão absurda, foi tão tremenda, que até o lucro dos ourives que vendiam produtos da deusa Diana diminuiu muito. Porém, toda ação provoca uma reação. A reação é que Paulo foi forçado a deixar a cidade por causa do tumulto que ele gerou por ensinar a palavra de Deus. Os 3 primeiros capítulos de Efésios lidam com doutrina, enquanto os últimos 3 explanam o nosso dever. John Stott diz que Paulo avança da nova sociedade para os novos padrões nos quais ela deve andar. O livro de Efésios volta-se da exposição para a exortação, da doutrina para o dever, daquilo que Deus fez para aquilo que devemos ser e fazer. Perceba que Paulo ensinou e orou pela igreja, mas agora ele dirige um apelo solene à igreja. Paulo faz um clamor veemente e não um pedido indiferente. Paulo quer mostrar ao povo que Deus, em seu amor, sempre nos alerta para vivermos para a sua glória, para vivermos para o seu louvor,
para vivermos, para adorar a Ele. E a ênfase na antiga aliança era: se vocês me obedecerem, Deus falando, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Se vocês me obedecerem, eu vou mudar a história de vocês. Se vocês me obedecerem, eu vou prosperar vocês. Mas na nova aliança eu já abençoo vocês. Então, agora, em resposta ao meu amor e graça, me obedeçam. Paulo conecta doutrina com vida, pois a vida é consequência da doutrina, e a doutrina é a base da vida. O que cremos determina como vivemos. Mais uma vez, para você entender, o que cremos determina como vivemos. Aí olha o que Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, ou o preso do Senhor. Paulo já começa mostrando que ele não é prisioneiro dos homens, mas ele é prisioneiro de Cristo. Tanto que Paulo vê sua prisão como uma oportunidade de abençoar a igreja, e não de ficar dando uma de coitadinho. Paulo vê a sua prisão como uma oportunidade de abençoar, e não ficar clamando por autopiedade. Perceba que Paulo é um prisioneiro de Cristo, mas também é um prisioneiro por amor a Cristo. E eu vou falar um negócio para você nessa tarde: se tem algo que foi prejuízo para o diabo, foi a prisão de Paulo. Se teve algo que foi prejuízo para o inimigo, foi a prisão de Paulo. Os inimigos pensaram que jogando Paulo dentro de uma prisão, iriam calar a voz de Paulo, iriam destruir Paulo. Mas a prisão de Paulo contribuiu para o bem da igreja. A prisão de Paulo estimulou os novos crentes. Nesta prisão, Paulo evangelizou a guarda pretoriana. Nesta prisão, Paulo evangelizou 16 mil soldados. Nesta prisão, Paulo evangelizou a elite do palácio do imperador. E ainda escreveu cartas que até hoje abençoam milhões de pessoas em todo o mundo. Paulo nos incentiva a olhar para as prisões da vida, porque a vida de um crente não é um mar de rosa, porque a vida de um crente não é só sorrir e cantar, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Paulo nos ensina e Paulo nos incentiva a olhar para as prisões da vida e dizer: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu estou falando com gente aqui nessa tarde que talvez enfrentou problemas para estar aqui essa semana. Eu estou falando com pessoas aqui nessa tarde que vivenciou tantas coisas para estar aqui nessa semana, que enfrentou tantos desafios para estar aqui nessa semana. Mas eu digo algo para você: você sobreviveu, você está vivo e você está aqui. Será que você pode olhar para alguém que está do seu lado? Olhe para ele, olhe para ela. Não precisa tocar nele, mas diga assim: parabéns, você é um sobrevivente. Diga isso para ele. Não, teve gente que olhou, mas não falou. Diga: parabéns, você é um sobrevivente. Paulo nos incentiva a não ter medo de cara feia, a não ter medo de calúnia, a não ter medo de fofoca, e muito menos do inimigo. Mas eu vou falar um negócio aqui nessa tarde. Eu creio que aqui não tem ninguém assim, mas eu vou falar, me desculpe até, mas a gente vive uma geração do mimimi. A gente vive uma geração de lacradores de internet, que qualquer coisa é motivo para fazer story no Instagram dizendo desisto, que qualquer motivo é motivo de fazer stories no Instagram dizer desisto, acabou tudo. A gente não lê mais o texto da Bíblia que diz: fecha a porta do teu quarto e ora, e o teu pai no secreto te ouvirá. Hoje tudo é motivo para expor. A gente começou desde o tempo do Facebook se sentindo triste, se sentindo chateado, se sentindo mal-humorado, mas Paulo nos incentiva a dizer: está na hora de levantar a cabeça
cabeça, bater no peito e dizer: se os inimigos pensam que vão me calar, me jogando em prisões, me jogando em vales, me jogando em cisternas, eu vou mostrar que é a oportunidade perfeita de mostrar que eu não me dobro diante da situação, que eu não me calo diante da situação. Eu vim profetizar para alguém aqui nessa tarde, e se você receber, você reage da melhor maneira, por favor. Mas eu vim profetizar para alguém aqui que já teve todos os motivos para desistir, que já teve todos os motivos para parar, que já teve todos os motivos para abandonar tudo, e o diabo pensou: quero ver se levantar dessa. Quando o inimigo olhou em pleno sábado à tarde, olha você dando glória a Deus, olha você levantando a mão. Eu vim profetizar para quem tem glória a Deus na boca: essa prisão não vai te calar, mas vai mostrar quem está contigo dentro dela. Esse vale não vai te calar, mas vai mostrar quem está contigo dentro dele. E eu vim profetizar aqui: o inimigo vai ter prejuízo em Cubatão, porque Deus está levantando uma geração que vai tirar drogado da boca de fumo, que vai tirar cachaceiro do bar, que vai tirar almas das garras do diabo e vai trazer para Cristo, e vai trazer para a igreja. O inimigo vai ter prejuízo por causa da Uadadec. Tem alguém que acredita nisso? Se tem, levante a sua mão e glorifique a Jesus. Aleluia, oh glória. Aí Paulo continua dizendo assim: eu rogo-vos que andem dignos da vocação com que fostes chamados. Paulo ensina que nosso andar precisa refletir a vida de Deus. Andar de modo digno aqui no original representa viver como Deus vive. A ideia básica desse texto é a unidade dos crentes. Perceba que Paulo fala de unidade e não de uniformidade, porque uniformidade vem do exterior, unidade vem do interior. Uniformidade é externa e mecânica, unidade é interna e orgânica. Unidade não é gerada pela força exterior, mas pela virtude do poder de Cristo que habita o crente. E Paulo então, mais uma vez, ele usa a figura do corpo para descrever unidade. E ele fala sobre algumas características que caracterizam o andar digno do cristão. Então isso significa que a unidade não é criada, mas é preservada. Você não entendeu? Se tivesse entendido, você tinha dado um glória mais alto. Vou continuar. Perceba que Paulo começa a falar de unidade. Mas aí a gente pensa: como é que eu faço para ter unidade? Primeira coisa, através da humildade. Perceba que humildade antes, para os romanos, era sinal de fraqueza. Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno, por favor. Humildade antes era sinal de fraqueza. Mas quando Jesus vem à terra, ele quebra isso. E humildade se torna, ao invés de fraqueza, virtude. Quem é humilde não é mais fraco, mas quem é humilde agora tem virtude. E o que é ter humildade? Ter humildade é por Cristo em primeiro lugar, é por o meu próximo em segundo lugar, e é eu em último lugar. William Barclay diz que a humildade provém do conhecimento que temos de nós mesmos. Por quê? Porque quem sabe que veio do pó e que voltará ao pó não pode ser soberbo. Quem sabe que veio do pó e que voltará ao pó não pode ser orgulhoso. Você já parou para perceber que é por isso que Deus cria o homem do pó da terra? Tem gente que diz que Deus cria o homem da terra, mas Deus cria o homem do pó da terra para mostrar: você é pequeno, eu sou grande. Você é fraco, eu sou forte. Você é criatura, eu sou criador. Você é servo e eu sou Senhor. E por que a gente começou a colocar essas palavras na igreja? Se eu não cantar, Deus não desce. Se eu não pregar, o céu não desce. Como foi hoje? Quebrei tudo. Como foi hoje? Arrebentei. Entenda que se Deus não estiver no barco, se Deus não estiver no controle, não tem cantor bom,
bom, não tem pregador bom. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Você está aqui por causa dele. Sabe o que me chama a atenção nos nossos dias? É que se a gente for parar para perceber na Bíblia, não tinha um que se achava digno de estar aonde ele estava. Jeremias disse: eis que eu não sei falar porque eu ainda sou uma criança. João Batista, o homem que batizou Jesus, ele disse: eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Ezequiel caiu em terra e só se levantou quando Deus mandou se levantar. E hoje em dia a gente se acostumou a dizer: se eu não cantar não vai acontecer nada, se eu não pregar não vai acontecer nada. Está na hora da gente descer do pedestal e entender que a gente é barro, e que a casa é dele, e que a igreja é dele, e que quem manda é ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Será que você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga: você é barro? Diga isso. Não, tá fraco. Diga: você é barro. Diga: sem a presença de Deus você não canta. Sem a presença de Deus você não prega. Sem a presença de Deus não tem vigília. Sem a presença de Deus não tem congresso. Sem a presença de Deus não tem culto. Se a presença dele não estiver, o pregador pode gritar que não acontece nada, o cantor pode cantar 30 hinos, não acontece nada. Mas se a presença dele estiver no meio, tem graça, tem glória, tem unção, tem autoridade, tem vidas mudadas. Será que alguém sente a presença dele aqui no nosso meio? Aleluia, oh glória. Só que aí o texto diz assim, e eu me caminho para encerrar. O texto diz o seguinte, que Paulo diz: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essa palavra suportar no original não é o aguentar alguém na força do ódio. Essa palavra suportar no original é eu servir de amparo e de suporte para alguém. Porque me desculpa, mas que evangelho é esse? Que se eu estou bem e você está mal, está tudo bem. Que evangelho é esse? Baseado em quem eu sou, no que eu sou bom, no que eu sei fazer. Que evangelho é esse? Aleluia. Oh, glória a Deus. Se a gente for parar para analisar, vamos para Mateus capítulo 18, versículo 15, e a gente vai entender um texto. O texto começa dizendo assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Perceba que Mateus, o escritor do livro, está dizendo: se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão te feriu, se teu irmão te machucou, a lei, o que é certo é você chegar e dizer assim: doeu, machucou, feriu. E se o teu irmão te ouvir, você ganhou ele. Mas se ele não te ouvir, aí o texto continua: leva ainda contigo uma ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Só que ele é complicado, ele ainda não te ouviu. E se ele não te ouviu, aí o texto diz: se ele não te ouviu, diz a igreja. Aqui no original da palavra igreja, não é bem todos que estão na igreja, mas é o pastor da igreja. Mas se ele não te ouviu, aí olha o que o texto diz, e isso me chama muita atenção. Mateus está dizendo assim: se ele não te ouviu, considera-o como um republicano, ou como um gentil, como um publicano, ou como um gentil. Na lógica da gente, nos dias de hoje, Mateus está dizendo o seguinte: se você falou com alguém e ele não ficou nem aí, se você falou com testemunhas, ele também não deu a mínima, se falou com o pastor, ele também não deu a mínima, a lógica é: trata ele como um desviado, considera ele como um estranho. Só que Mateus é publicano. Por que Mateus está dizendo para rejeitar, se Jesus não rejeitou ele? Como é que Mateus está dizendo para excluir, se Jesus não excluiu ele? E aí é por isso que o texto diz: e aquilo que desligardes na terra será desligado no céu, e aquilo que ligardes na terra será ligado no céu.
Perceba que se eu trato você como um desviado, eu posso estar correndo o risco de matar você espiritualmente. E se eu estou matando você espiritualmente, eu estou te desligando na terra. E se eu estou te desligando na terra, eu estou te desligando no céu. Só que aí o texto diz o seguinte: só que se eu te ligar na terra, será ligado no céu. Mas o que tem a ver com a unidade? Aí Jesus continua, sabe por quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos. Não, você não entendeu. 5 pessoas entenderam só. Você está dormindo. Vou falar de novo. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ela é mau e a séria. Só que olha o que o texto diz. Para a gente ter uma unidade, a gente precisa ter firmamento. Porque se você não tem firmamento, se você não é firmado em unidade, você vai desmoronar. E aí Paulo diz, sabe qual é o firmamento da nossa unidade? Ou sabe o que tem que ser o firmamento da nossa unidade? Aí Paulo continua: há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamada em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual é por todos e o qual é em todos, oh glória. Então isso me mostra que se meu firmamento, se tu não der glória a Deus agora, você está mal demais, mas isso me mostra que se meu firmamento estiver no homem, me desculpa, mas eu vou desmoronar. Se meu firmamento estiver em grandes homens, eu vou desmoronar. Desculpa, com todo respeito a Maria, mãe de Jesus, mas se meu firmamento estiver nela, eu vou desmoronar. Se meu firmamento estiver nos grandes homens da Bíblia, eu vou desmoronar. É por isso que tem gente, pastor, que já procurou todo tipo de religião, a religião não deu jeito. É por isso que tem gente que já procurou todo tipo de autoajuda, a autoajuda não deu jeito. Procurou psicólogo, o psicólogo não deu jeito. Aí você veio para o Adadec, para esse culto nessa tarde, e o Senhor se apresenta para alguém dizendo: olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E Paulo ainda apresenta o nosso Deus dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sabe qual é a diferença do meu Deus para os outros deuses? Sabe qual é a diferença do meu Deus para outros deuses? Que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem pés e não anda. A diferença já começa na língua portuguesa. Se eu for falar de outros deuses, a língua portuguesa reconhece, é Deus, mas é minúsculo, D minúsculo. Mas se eu for falar do meu Deus, é D maiúsculo. Os outros deuses, um faz, o outro desfaz, um faz, o outro quebra. O meu Deus já diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. Você pode olhar para alguém e dizer: você está firmado nele. Não, irmão, chacoalha ele até ele dar um glória. Talvez ele esteja dormindo. Chacoalha ele até ele dar um aleluia. E diga assim para ele: você está firmado em Deus. Tua família está firmada em Deus. Tua casa está firmada em Deus. Teu ministério está formado em Deus. Os seus projetos estão formados em Deus. Estão firmados em Deus. Os seus sonhos estão firmados em Deus. Você já teve todo motivo para parar, não teve? Você já teve todo motivo para desviar, não teve? Mas por que você não desviou? Lembra daquele momento que você arranjou força de onde você não tinha? Não era força sua, mas era porque você estava firmado. Firma lá para a séria. Tem alguém para dar glória a Deus aqui nesta tarde? Tem alguém para dar aleluia aqui nesta tarde? Eu estou falando só quem está firmado nele, só com quem está firmado nele. Se tem alguém que está firmado nele, levante a sua mão. Eu me preparo para encerrar, mas levante a sua mão o mais alto que você puder, e não baixe ela, e não baixe ela. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para alguém: pode até doer, pode até
machucar, pode até pressionar, mas se lembra que você não está firmado em homens, você está firmado em mim, a rocha inabalável, a pedra de esquina, só quem está firmado nele. Dê 30 segundos de glória a Deus, vai. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem adoração para adorar Ele, quem tem uma mão levantada, prepara o convite da tua festa, do culto de ação de graça, para dizer: pensaram que eu ia parar, pensaram que eu ia desviar, mas eu não estou firmado em homens, eu estou firmado em Cristo, em Cristo. Aleluia, oh glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que você pode cantar? Porque dele, para ele são todas. Oh glória, cadê o barulho da igreja cantando? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são. Adore a Ele, cante. A Ele a Ele a Ele a pra sempre.